A gente vai começar agora a falar de um determinado assunto que, particularmente, para mim é muito importante, mas eu gostaria de compartilhar esse assunto que eu acredito que seja importante para todas as pessoas que trabalham com a geração fotovoltaica. A gente vai falar sobre a proteção contra as descargas atmosféricas para sistemas fotovoltaicos. Eu acho que esse tema, para raio, intuitivamente, é um tema que todo mundo acha que é alguma coisa importante, proteção contra raios, proteção contra descargas atmosféricas. Mas a gente precisa aprofundar esse assunto, entender as especificidades desse tema dentro da área de sistemas fotovoltaicos. Existe um número aqui que pode orientar a gente. De todas as falhas que acontecem em sistemas fotovoltaicos, uma em cada 4 falhas são causadas por descargas atmosféricas. Individualmente, é a maior causa de falhas em sistemas fotovoltaicos. Ou seja, eu posso colocar uma usina, um sistema fotovoltaico de topo de teto, funcionando, operando, com eficiência, mas sem segurança e confiabilidade. Ou seja, e eu acho que é isso que acontece em muitos casos hoje em dia, a minha experiência profissional mostra isso. Eu sou muito consultado e muito chamado, porque a usina está operando há 1 ano, está operando há 2 anos, cai um raio, ela simplesmente deixou de funcionar ou não funciona na mesma eficiência. O que acontece? E aí eu gostaria da consciência e do compartilhamento desse grande bate-papo que a gente vai fazendo aqui. Não é sempre possível eu fazer a proteção contra as descargas atmosféricas de usinas que já estão em operação. É inviável. Refazer o sistema de aterramento, refazer a captação, colocar a proteção contra surto numa usina que já está em operação, muitas vezes não é realizável, não é viável. E aí o que acontece? Eu faço a manutenção dessa usina, eu reponho os inversores, eu substituo os painéis e módulos fotovoltaicos, mas esse problema vai voltar a acontecer. Porque toda vez que eu tiver um período de chuva aqui no Brasil, aqui no Sudeste, vai mais ou menos de novembro até março, abril, essa usina está vulnerável às descargas atmosféricas. Então, o que acontece? Para que eu faça corretamente isso, no projeto da usina, no projeto do sistema, eu preciso fazer o gerenciamento de risco. Não é simplesmente colocar um captor no alto de um prédio, como muita gente fala, mas vamos colocar uns postes aqui. Não é isso. Existe uma coisa chamada gerenciamento de risco, que vai dizer se eu preciso ou não da proteção, e em precisão da proteção, como ela deve ser. Olha que interessante. Qualquer cliente, ele fala assim, olha, vamos contratar, vamos fazer um SPA, e vamos colocar, por exemplo, numa guarita, imagina uma guarita de uma indústria, o cara contrata e vai lá e alguém instala esses captores, esse SPA. Muitas vezes isso não é necessário. O gerenciamento de risco diz que isso não é necessário. Por quê? Porque numa usina fotovoltaica, num sistema fotovoltaico, o maior risco não é o mesmo risco que existe aqui. Qual é o risco que existe nesse auditório, nesse centro de exposição, caso caia uma descarga atmosférica? Qual seria o grande risco que existiria aqui? O risco de pegar fogo e alguém morrer porque vai ter dificuldade de sair. Esse risco, numa usina fotovoltaica, num sistema fotovoltaico, ele não existe, porque as pessoas não ficam confinadas nas áreas dos painéis. O risco que existe é o que a gente chama de risco número 2, a perda de serviço ao público. Ou seja, esse risco da usina deixar de fornecer energia. O colega que me antecedeu aqui falou que no verão, lá, aqui semana passada, eu acredito, às 2 horas da tarde, a gente estava no pico máximo de consumo de energia, correto? Imagina se naquele momento é verão, cai um raio e a usina deixa de funcionar. Ou seja, não morreu ninguém, porque dificilmente alguém vai morrer no caso de uma usina. Mas essa usina vai deixar de fornecer energia. Isso é calculado quando a gente vai fazer o projeto de um SPA. A gente calcula que medidas nós devemos tomar para evitar que a usina pare de fornecer energia durante a sua operação. E o outro risco, o risco 3, que é o risco de patrimônio cultural, se serve para um museu, para uma biblioteca, alguma coisa assim. Uma usina não tem risco, ela não tem valor cultural. Então, o risco que existe é o risco de perda de valores econômicos. Qual é o risco de perda de valor econômico? É o inversor queimar, por exemplo? Vocês acham que é isso? É ter que substituir o módulo? É isso? Também. Mas o maior risco é o que se perde
enquanto a usina não está gerando a energia que ela deveria usar. Então, esses riscos são calculados. Mas isso tem que começar no início do projeto do sistema, do empreendimento, e não depois. Porque o cálculo do gerenciamento de risco vai dizer o quanto eu devo investir e o quanto eu não devo investir, para que o risco seja dentro de valores toleráveis, porque não existe risco zero. Então, antes de colocar um captor, um poste, um painel, um DPS num sistema, a gente tem que calcular qual é a relação custo-benefício daquele investimento. Tá? Os danos provocados em sistemas fotovoltaicos, eles têm duas naturezas. Uma todo mundo conhece. São os danos evidentes e imediatos. Cai um raio, pegou fogo, cai um raio, destruiu, todo mundo vai perceber. Mas existe um dano que é muito complicado, que eu chamo de danos imperceptíveis a curto prazo. O que são danos imperceptíveis a curto prazo? Caiu lá a descarga atmosférica, os equipamentos eletrônicos, principalmente os semicondutores, eles envelhecem, entre aspas, à medida que eles são solicitados por picos de tensão. Então, muitas vezes a tensão elevou, caiu, e a usina não deixa de funcionar. Mas a gente não percebe que a vida útil dessa usina está sendo reduzida. Ou seja, o senhor sabe muito mais do que eu, não vou entrar nessa seara, qual é a expectativa de eficiência de uma usina ou de um sistema fotovoltaico? Alguma coisa em torno de 80% da manutenção da sua eficiência ao longo de 20 anos. Essa eficiência não vai se manter em 20 anos. Por quê? Porque a redução da qualidade dos semicondutores, da suportabilidade dos semicondutores, faz com que a usina envelheça precocemente. Os componentes da usina não envelhecem por calor excessivo, por raios ultravioletas, por variações de temperatura, também por descargas atmosféricas. Então, a proteção contra a descarga atmosférica vai muito além de simplesmente colocar um captor no alto, lá numa usina, um monte de poste, que se o raio vai cair, ele não vai cair. Existem efeitos indiretos. Então, gente, quando a gente trabalha nesse sistema, a gente tem que definir o que é degradação. Degradação é a perda de eficiência ao longo do tempo. O que é falha? Falha é a interrupção de um serviço que é imediato. E defeito é qualquer alteração nas características. Então, por exemplo, a gente fala assim, caiu uma descarga atmosférica, queimou o painel, ficou chamuscado ali, preto. Isso é um defeito, mas não impede que a usina passe a funcionar. Então, a gente tem que proteger não contra defeitos. A gente tem que proteger contra a degradação e proteger contra a falha. Mas eu quero deixar e reforçar uma mensagem aqui. A proteção, ela começa quando começa a decisão de empreender. Porque o projeto da proteção contra a descarga atmosférica ele tem que subir junto com a posição dos painéis, a definição dos inversores, a configuração da malha de aterramento. Porque o grande defeito que a gente vê hoje em dia não é que as usinas não sejam protegidas, ou os sistemas não sejam protegidos. É que essa decisão de proteção chega quando praticamente o projeto elétrico já está definido, o diagrama monofilar já está definido, o layout da usina já está definido, e quem vai fazer a proteção contra a descarga atmosférica tem muito pouco liberdade para implementar medidas que não pode mais, que já tudo está definido. Então, a proteção contra a descarga atmosférica, hoje, quem conhece a nossa norma de proteção contra a descarga atmosférica, que é a norma NBR 5419, ela não fala mais para-raio, esquece. Falar para-raio para proteção é a mesma coisa que falar placa fotovoltaica para os senhores aqui. Então, hoje a gente fala em PDA, proteção contra a descarga atmosférica, que é dividido em duas partes. O SPDA, que protege única e exclusivamente contra o impacto direto das descargas atmosféricas, e as MPS, que são as medidas de proteção contra SUS. O SPDA protege a estrutura contra o impacto direto da descarga atmosférica e as MPS protegem os sistemas elétricos e eletrônicos contra falhas provocadas por descargas atmosféricas diretas, que são algumas, indiretas, que são todas aquelas que estão na região. Só para dar um conceito. Uma descarga atmosférica que cai a 2 km de distância daqui vai gerar correntes e tensões induzidas aqui. Então, presta atenção, imagina uma usina.
O ponto de impacto é a 2 km, eu nem vi. Eu escutei o barulho, mas nem vi. Ela está solicitando, está estressando o meu sistema fotovoltaico. Isso é medido. Isso não é uma opinião. Então, o projeto da PPA, o projeto do antigo para-raio, envolve a proteção do sistema de proteção contra a descarga atmosférica, que são os captadores, e a proteção das instalações elétricas e eletrônicas, que são os DPS, as blindagens, o roteamento de cabos. Tá certo? Uma usina fotovoltaica, gente, a gente tem que ter esse conceito. Se a gente não tiver esse conceito, a gente não vai implementar um conceito que a gente não possui. Uma usina fotovoltaica é uma instalação elétrica a céu aberto. Aqueles captores, e principalmente os cabos de energia e de sinal, eles captam, entre aspas, a onda eletromagnética provocada pela descarga atmosférica, absorve essa energia e transporta essa energia para os equipamentos elétricos e eletrônicos. Então, é extremamente complexo proteger uma usina fotovoltaica, porque ela é como se fosse um grande receptor recebendo a descarga atmosférica. Tá certo? Então, por isso, a gente tem que usar um conjunto de medidas chamadas medidas de proteção contra fluxo, que significa blindagens, o roteamento de cabos, o simples trajeto por onde os cabos passam, o desenho dos cabos, faz com que essa usina seja mais protegida ou menos protegida. O desenho dos cabos pode implicar um aumento do material, um aumento do cobre, que é significativo. Mas por isso é que eu falei que tem um gerenciamento de risco lá atrás. Porque esse aumento do custo do cobre, do desenho dos cabos, da geometria dos cabos, pode fazer com que essa usina seja muito pouco vulnerável à descarga atmosférica. Eu faço um desenho um pouquinho diferente, mas eu praticamente evito que a descarga atmosférica se acople nisso. Isso não é achismo, vamos fazer, isso é calculado, mas só pode ser calculado na fase do projeto. Porque depois que o trajeto dos cabos foi determinado, ele não vai ser alterado. Ninguém vai retirar os cabos e passar eles novamente. Por isso a importância do projeto aqui. Tá certo? Então, só rapidamente, o que são essas medidas? O aterramento, para minimizar as tensões de passe e tensões de toque, ou seja, evitar que a pessoa que esteja andando na usina tome um choque nas pernas, quando cai uma descarga atmosférica. A equipotencialização, todo mundo que acha que aterramento protege, está confundindo aterramento com equipotencialização. O que evita sobretensões em queima de equipamentos não é o aterramento. Esquece isso, é a equipotencialização. O roteamento de cabos, o traçado que os cabos fazem, a maneira como os cabos são lançados, interfaces isolantes, que são pequenos transformadores ou fibra óticas que impedem as passagens da corrente, e os dispositivos de proteção contra surtos. Dispositivos de proteção contra surtos, de energia e de sinal. Eu tenho mais, estou dentro do tempo, eu queria só, isso aqui é fundamental, porque isso é meu dia a dia, isso é minha briga, isso aqui eu apanho, isso aqui eu me estresso com o cliente. O aterramento. Existe um aterramento que a gente chama aterramento funcional, que é o aterramento para evitar tensões de passo e toque e a atuação dos dispositivos de proteção contra a sobrecorrente. Ou seja, como o disjuntor vai fazer e abrir quando acontece o curto-circuito. Qual é o tempo que o disjuntor leva para abrir? Isso é uma parte do projeto do aterramento, que é totalmente diferente do aterramento para efeito da proteção contra a descarga atmosférica. O problema qual é? O problema é que um profissional faz uma parte do aterramento, geralmente o cara que está fazendo diagrama e lá do projeto elétrico da usina, e o outro profissional faz o projeto visando a proteção contra a descarga atmosférica. E o aterramento se comporta de maneiras diferentes. Quando ele é para corrente de curto-circuito, que a gente fala que são fenômenos lentos, e ele se comporta de uma outra maneira para efeito da descarga atmosférica. Ponto, e uma coisa que eu gostaria que todo mundo levasse consigo aqui. Resistência de aterramento para descarga atmosférica não vale para nada. Nada. Se algum profissional ainda carrega consigo aquela ideia de um aterramento bom, um aterramento com resistência de menor que 10 ohms, isso não tem menor validade. Porque a corrente da descarga atmosférica é um fenômeno impulsivo. Ela não enxerga a resistência, ela enxerga o quê? Ela enxerga a impedância do sistema de aterramento.
E a impedância varia com a frequência do sinal. Então, um sistema de aterramento tem uma resistência de 10 ohms, quando ele é percorrido por uma corrente de uma descarga atmosférica, ele pode ter uma impedância muito maior que aquela. E o que vai determinar a impedância baixa ou alta não é a resistência do solo, nada, é o desenho dessa malha aqui. Então, nesse caso, o cara que está fazendo o projeto do aterramento para efeito de curto-circuito tem que simplesmente conversar com o cara que está fazendo o projeto da PDA. Porque a usina não vai ter dois aterramentos separados, um para cada, ela vai ter um único aterramento que vai ter que atender essas duas necessidades aqui. Tá certo? Continuando, tudo que eu estou falando aqui não nasce da minha cabeça. Eu vim aqui, vou dar a minha opinião, qual time que eu torço, qual a música que eu gosto. Não, existe um conjunto de normas técnicas e aí entra aquilo que eu falei, que é o tema aqui. Demanda e oferta, capacitação de profissional. O profissional que trabalha com isso, ele precisa conhecer essas normas. Só que ele não precisa se aprofundar, não precisa se aprofundar em digitais, porque eu trabalho justamente aqui também no COBEM, na elaboração dessas todas essas normas aqui, com exceção da 63227, que é uma norma MEC. O que todo profissional precisa saber é, uma vez na vida, ler essas normas por inteiro, saber os tópicos, saber do que ela trata, tá certo? E aí, quando ele for fazer um projeto, ele vai usar isso. Mas o mais importante é que o projetista da usina, da instalação elétrica, precisa dialogar com o projetista da PDA. Precisa estar sabendo do que se está tratando. Porque muitas vezes a pessoa faz algumas observações, faz alguns comentários que não tem nada a ver. Mostra que ele não conhece exatamente o que ele está tratando. No momento que ele leu as normas aqui, ninguém vai fabricar a resposta. Está tudo aqui. Ah, mas eu preciso me dedicar horas e horas para conhecer seu profundo. Não, você precisa saber exatamente do que se trata. Tá certo? Quais são os tópicos que ela trata, quais são as recomendações, porque quem vai implementar essas medidas aqui é o projetista da PDA, mas ele precisa ter um ouvido amigável do projetista da instalação para que eles possam interagir e dialogar. Certo? DPS, sistemas em usinas fotovoltaicas, sistemas fotovoltaicos. Descargas atmosféricas até 2 km de uma usina causam sobretensões. A gente não está pensando só no raio que cai na usina, não. Então, imagina, vocês estão aqui, imagina 2 km daqui caindo no raio. Eu acredito que a gente nem enxergue 2 km de distância daqui. Então, eu sempre costumo dizer que, no caso de sistemas fotovoltaicos, os DPS que trabalham no lado de corrente contínua, eles trabalham, eles funcionam, eles são realmente solicitados. Muita gente aqui pode ter um DPS na sua casa, pode ter um DPS na sua empresa, mas esse DPS nunca apareceu uma sobretensão, ele nunca foi testado, a gente nunca conseguiu verificar se ele é bom ou ruim. No caso de sistemas fotovoltaicos, não é verdade. Porque elas são extremamente solicitadas, elas são aquilo que mais precisa da atuação da qualidade do DPS. Tá certo? A gente tem, hoje em dia, um grande problema. Recentemente, eu tive em 2 usinas aqui na ordem de 25 mega, elas estavam completamente paradas. Por quê? Porque a parte de DPS de energia, todo mundo está mais ou menos sabendo que existe, sabendo que precisa, os projetos vão com isso. Mesmo que seja errado. A parte de DPS de sinal, aquele DPS que fazem a proteção das linhas de comunicação, ainda se encontram desprotegidos. Porque a gente tem intuitivamente a noção que não precisa proteger a linha de sinal, não precisa proteger a rede de computador, não precisa proteger os cabos da câmera. O surto elétrico é uma corrente, ele se propaga por um condutor metálico. O surto não sabe o que é energia e o que não é sinal. Se ele encontra um caminho, ele vai seguir por ali. Se eu proteger a energia, mas não proteger o sinal, os trackers, os sistemas de comunicação, de monitoramento vão parar e vão comprometer a eficiência da usina. Certo. Também falo, não precisa ser um especialista em proteção de linha de sinal. Precisa o profissional ter a consciência no seu projeto que ele está gerenciando, questionar os profissionais da PDA se isso está sendo protegido ou não. Tá certo? Para terminar, qual é o grande inimigo da proteção contra descargas atmosféricas no Brasil? Aqui isso é um problema nosso, não é um problema que existe lá fora. É comparar custo de capital com custo de operação.
eu posso economizar e construir a minha usina com o menor custo de capital possível. Basta que eu não coloque a EVA, basta que eu não coloque o DPS, basta que eu não coloque o DPS, não. Eu vou fazer ela operar, ela vai funcionar, ela vai gerar energia com a mesma eficiência. Só que ela não vai ter confiabilidade. Ou seja, num belo dia de verão, cai um raio, ela para. Esse custo que eu economizei, pretensamente economizei, ele vai ser transferido para quê? Para a manutenção. Só que não vai ser simplesmente o que eu deixei de gastar lá, eu vou gastar aqui. O que eu deixei de gastar lá, eu vou gastar muito mais aqui. Por quê? Porque sempre eu vou ter que estar fazendo o quê? Trocando inversor, trocando módulo, trocando. Uma das coisas que mais queima, não sei se vocês sabem, por exemplo, é o diodo de bypass. Então, por exemplo, está dentro da caixinha lá o diodo de bypass, caiu uma descarga atmosférica, o módulo não se danifica, o diodo de bypass se danifica. O que acontece? Quando tem um sombreamento, eu precisava ter um diodo de bypass, não tem. O que vai acontecer? Hotspot. Por isso que você vai ver que esse prejuízo vai aparecer lá e muitas vezes a pessoa não vai nem associar. Nem vai associar que aquele hotspot aconteceu porque um diodo de bypass queimou um mês atrás porque aconteceu uma descarga atmosférica. Demanda e oferta. Só você demanda e oferta. Existe a demanda, hoje em dia, existe carência de profissionais que conheçam a proteção. Falta no mercado gente que entenda de proteção contra surto. Não existe, porque é uma área que não é uma área que espera tanta atenção assim. Então, a oferta é rasa, faltam profissionais e a demanda é grande. Porque existem muitas usinas paradas, ou semi-paradas, ou com graves prejuízos de acontecer uma descarga atmosférica. Só que a descarga atmosférica é muito pontual. O que acontece? Ela acontece num período bem definido do ano aqui no Brasil. Depois que a pessoa coloca e conserta, ela acha que não precisou mais. Ela não percebe que isso pode vir a acontecer recorrentemente, se a usina não tiver prejuízo, não tiver protegida. Tá? Competências necessárias. O profissional não precisa ser um especialista, mas ele tem que entender o que é o gerenciamento de risco, a captação, o aterramento e a proteção contra surtos. Um ponto aqui que eu ainda tenho que prestem muita atenção nisso aqui. Muitas pessoas não colocam proteção, captores para proteger os módulos, porque eles acham que se acontecer uma queda de uma descarga atmosférica no módulo, substitui o módulo, isso é muito mais barato do que utilizar a proteção dos módulos ali, além do problema do sombreamento. Descargas atmosféricas nos módulos muitas vezes não danificam as células fotovoltaicas, mas criam problemas de trinca, problemas no vidro, no EVA, problemas de soltura e delaminação. Ou seja, elas potencializam a degradação dos módulos fotovoltaicos. Não é o raio que destrói o módulo. O raio torna o módulo, entre aspas, mais frágil. E aí vai potencializar a degradação dessa usina a longo prazo. Terminando aqui, rapidamente aqui. É importante definir um responsável. Um amigo meu fala assim, tem que ter um anjo da causa. Tem que ter uma pessoa que fala assim, descarga de atmosférica é importante, isso eu não posso fazer. Mesmo que tenha números, ninguém pode fazer pelos senhores. O responsável pelo empreendimento, o responsável pelo projeto, falar, não, isso é um problema, a gente vai ter que resolver isso aqui. Então, é importante com a definição da qualidade do inversor, da qualidade dos módulos, dos cabos que vamos usar, a gente vai dar a mesma atenção para a proteção atmosférica. Realinhar, fazer uma reunião, todos os projetistas têm que estar caminhando juntos, isso é muito importante. Eu faço muito projeto aí que eu nunca vi. O cara está fazendo um projeto ali, eu estou fazendo outro projeto aqui, parece que a gente está fazendo usinas completamente diferentes, não tem a menor sintonia. Isso é simplesmente uma questão de marcar uma reunião de alinhamento para que o diagrama unifilar. Até a escolha dos inversores tem que levar em consideração a proteção contra as descargas. Priorizar a proteção, isso é uma decisão, isso não é uma questão técnica, é uma decisão, é voluntário. Eu tenho que estar consciente disso. Infelizmente, a maioria dos meus clientes aqui, eles são conscientes disso hoje. Eles já pagaram um preço muito alto por não ter esse dinheiro no fundo. Tá? E alinhado o cronograma, né? Porque hoje é impressionante. O cronograma é uma coisa que não faz o menor sentido, né?
Às vezes o cara já pediu o projeto, vocês não vão acreditar, vocês vão rir de mim, eu vou me expor aqui ao ridículo perante os senhores. Muitas vezes eu já entreguei o projeto da PDA com a usina já funcionando, porque o cara queria um projeto para estar documentado. Ele não queria um projeto que seria implementado, simplesmente ele queria um projeto, contratou o projeto no caderno de cargos que precisa, mas ele fala que tudo bem, a usina está lá. Já estou terminando aqui. Conclusão. A proteção contra a descarga atmosférica é fundamental. Eu tinha colocado uma interrogação. Pode ser fundamental para mim, pode ser fundamental para você, mas para muitos clientes não é fundamental, porque eles acham que do céu só cai chuva. Aí a gente não pode mudar a cabeça da pessoa. Ela deve ser projetada por pessoas que conheçam as normas, conheçam tecnicamente o que é a PDA e conheçam tecnicamente o que é a PDA por um sistema fotovoltaico, que não é a mesma coisa para cá. Dificilmente vai acontecer. Ninguém é especialista em duas coisas. Já terminei. Ninguém é especialista em duas coisas. Então, se a gente não é especialista em duas coisas, a gente tem que ir profissionais para que juntos eles façam esse trabalho aqui, tá bom? Eu vou deixar os contatos aqui, a gente está aqui no stand aqui, à disposição para depois conversar e detalhar algum ponto aqui. Obrigado.